Olá a todos e todas, como é que vocês estão? Eh, Mais uma vez a gente vai dar continuidade aqui às nossas aulas na disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química 2 da UFRN, no curso de Licenciatura em Química. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula 8, né, lembrando que na aula 6 a gente vai falar um pouco sobre, essa perspectiva, essa estratégia que é a são essas atividades experimentais que são utilizadas na sala de aula, enquanto ferramenta, né. Na aula 7 a gente vai falar um pouco sobre como e por que essas atividades experimentais foram incorporadas, né, no currículo de ciências. A gente faz uma breve retrospectiva histórica, né, sobre isso, né, algumas demarcações, inclusive com o lançamento do Sputnik. A gente tem um podcast sobre isso daí na nossa página do Moodle. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre alguns os objetivos do ponto de vista didático, né, na hora que eu organizo essa atividade experimental para a sala de aula de ciências, considerando ela enquanto uma ferramenta, quais seriam os que possíveis objetivos a gente poderia trabalhar, né, e quais são essas características que essas atividades experimentais teriam dentro desses objetivos didático-pedagógicos. Então, para a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre que elementos são esses que caracterizam, né, uma atividade experimental, de modo que ela possa ter uma perspectiva de uma postura, né, um posicionamento mais ativo por parte do estudante, né. A gente já discutiu isso em aulas anteriores, que muitas das vezes as visões que nós temos sobre isso, né, sobre o uso da experimentação, que isso é algo bem corriqueiro, de que pelo simples fato, né, do aluno realizar determinadas atividades experimentais, ele ao final daquelas atividades experimentais, ele vai ter aprendido, né, vamos assim dizer, o conteúdo, o conceito científico que está ali presente naquele fenômeno, né. E você pode pensar em uma determinada atividade experimental, e aí dependendo do objetivo e como você planeja, como você orienta o trabalho do aluno, mesmo ela sendo uma atividade do tipo demonstrativa, mesmo assim você pode ter uma participação ativa, do alunado, né. Lembra que na nossa aula 7 a gente vai falar da tipologia, né, um exemplo, na verdade, a gente tem vários autores que vão falar de tipos de experimentos, né, classificação desses tipos de experimentos, né, de atividades experimentais, e ali uma dessas características, né, uma desses tipos, é a atividade, demonstrativa, né. Um segundo objetivo é que, mesmo a gente considerando, né, que está atrelado ao primeiro, mesmo considerando que essa atividade experimental que a gente está planejando, ela tem um caráter demonstrativo, mesmo assim ela pode desenvolver uma participação ativa do estudante nessas atividades, né. E por fim, conhecer esses objetivos, né, que tipo de objetivos, né, e a classificação desses objetivos, que vão estar não é classificação dos objetivos, mas aquela classificação dos conteúdos que estão presentes naquelas atividades experimentais, né, discutir de que quando você está desenvolvendo uma atividade experimental com o aluno, com os estudantes na escola, você não está ensinando só aquele conceito científico, você ensina muito mais do que o conceito científico, do que está ali presente, né. Então a gente vai discutir um pouco isso aí também na aula de hoje. Então, vamos partir aqui de um questionamento inicial, né, que é se essa atividade, que é o que a gente vem discutindo nas aulas anteriores, né, ela constitui como uma ferramenta, né, uma ferramenta para o professor, então ela vai depender e depende do objetivo que esse professor tem para trabalhar aquela ferramenta, então quais são os objetivos e quais são as características que essas atividades terão, né. Lembrando que essa afirmativa aí, né, de que a atividade experimental ela é uma ferramenta e ela vai depender do objetivo didático do professor, a gente discutiu nas 2 últimas aulas, na aula 6 e na aula 7. Então, partindo dessa premissa, né, que objetivos e características essas atividades terão? E aí a gente traz alguns aspectos positivos, né, que vão tentar fundamentar um pouco,
né, a incorporação dessas atividades nas salas de aula de ciências, né. Então, alguns dos aspectos positivos que são colocados, não somente pela literatura, mas também por muitos professores, é de que elas podem promover a motivação nos estudantes, né. Então, assim, eles ficam mais motivados quando eles vão desenvolver uma atividade que seja diferente daquela atividade que é copiar do quadro, etc. Então, assim, algo que saia do vamos chamar de tradicional, mas do usual, né, que ele está vivenciando, mas quando você traz algo que seja diferente, né, ele se sente mais motivado a essa participação. E ao mesmo tempo, né, já que ele está mais motivado, quer dizer, quando você traz uma atividade experimental, ela também tem como um aspecto positivo despertar o interesse, né, nos estudantes, né, na hora que ele vai tentar, né, que você busca, abordar um determinado, conceito, né, que tem, que ele vem sendo trabalhado nas aulas, teóricas ou então nos exercícios que a gente vem abordando na sala de aula. Um outro, aspecto positivo, não são só esses, tá, eu trouxe apenas alguns, né, que, contribui com uma visualização daquele fenômeno, né, porque por vezes você faz a discussão do ponto de vista das fórmulas, das reações químicas e tudo mais, mas ao acompanhar um determinado fenômeno, você consegue, promover, né, uma certa, eh é, algo que seja visual mesmo para aquele estudante, um determinado fenômeno e que esse fenômeno pode ser explicado, né, pode não, é explicado pela ciência, né, a ciência consensuada, pelos pesquisadores. E aí, nesse sentido, né, considerando esses aspectos, positivos, né, das atividades experimentais, tem algumas características, né, que a gente vem apontando. Ah, primeira característica é que elas podem ser realizadas pelos estudantes dependendo do nível de execução, quer dizer, dependendo do nível, de cognitivo desse estudante, né, o nível, a série que ele está, né, você pode ter uma determinada atividade experimental que ela pode ser executada pelo aluno, né. E aí, isso daí vai, em conta o planejamento do professor, né, do que é o interesse que ele tem de executar, de realizar aquela atividade com o aluno. E aí, assim, aí eu volto para vocês retomarem aquela aula, 6 e a aula 7 para ver a classificação, né, dos tipos. Quando eu quero uma atividade que eu possa, fazer de forma demonstrativa, quando eu quero que o aluno desenvolva uma atividade, que ele tenha uma execução, parcial, uma execução, mas na verdade uma execução orientada, quando eu tenho um tipo no qual o aluno ele tem total, liberdade para poder investigar, né, também orientada, mas que ele tem determinadas, possibilidades de executar sem uma orientação, muito detalhada e específica daquela atividade, né, que seriam as atividades experimentais investigativas. Enfim, vale a pena vocês darem uma olhada nisso daí, nessas classificações, ou seja, uma das características das atividades experimentais é que elas podem ser realizadas pelos alunos, dependendo do nível de execução que você, enquanto professor, está pensando. A outra característica é que, ao executar uma determinada atividade experimental, os estudantes precisam mobilizar e precisam utilizar diferentes procedimentos, diferentes técnicas e diferentes habilidades que são próprias da química. Por exemplo, se eu quiser titular um ácido, fazer uma reação de neutralização, né, de um ácido com uma base, eu tenho um determinado procedimento, eu tenho uma determinada técnica, né, que eu vou precisar executar para poder realizar essa titulação, essa reação de volumetria. Uma outra característica é que essas atividades experimentais, né, especialmente as em química, né, nas aulas de química, elas requerem
um determinado equipamento, um determinado material específico, né, que são as vidrarias, que são os reagentes, né, os béqueres, etc. Outra característica também, isso aqui são aspectos que a gente vai trabalhar nas próximas aulas também, tá, gente? É que é necessário que tenham cuidados de segurança, né? Na hora que eu for titular um ácido como uma base, eu tenho que considerar a concentração, né? Eu tenho que considerar qual é a série que eu estou abordando aquele conteúdo, né? Que é algo que o aluno possa efetivamente ter trabalhado ou ele ter conseguir que seja compatível com o nível de ensino que ele está ali abordando e também aquela segurança que ele vai ter de trabalhar. Eu não posso, por exemplo, trabalhar com ácido, um experimento como esse, de titular um ácido e base, uma concentração, sei lá, 0,05 mol por litro, com crianças do oitavo ano, né, no ensino fundamental. Então, existe uma série de cuidados de segurança com quem é esse meu aluno com quem eu vou trabalhar, ou seja, um nível, né, esses níveis de execução, né, e, consequentemente, o manuseio dele, porque esse manuseio também requer cuidado de segurança. E a outra característica é que essa atividade experimental ela pode ou não ser realizada no laboratório. Né? A gente pode fazer, por exemplo, uma atividade experimental do tipo demonstrativa na sala de aula. Né? Eu mesma, quando trabalhava no ensino médio, eu tinha uma caixa de papelão, onde eu tinha vários materiais, e aí, às vezes, quando eu queria, por exemplo, sei lá, exemplificar um determinado conceito que eu estava abordando na sala de aula, eu fazia um experimento demonstrativo. Ou quando eu queria introduzir determinados conceitos, eu apresentava um fenômeno, e aí também de forma demonstrativa, e aí a partir dessa atividade demonstrativa eu fazia as abordagens que eram necessárias para os conceitos ali envolvidos, né? É claro que, assim, nesse caso, né, particularmente nesse caso, eu tinha uma turma muito grande, então eu não podia executar dentro de um laboratório, né? Então essas são algumas das características que a gente queria chamar a atenção. E aí vamos fazer um resgate aí dos objetivos das atividades experimentais, né? Então, assim, a literatura, né, faz, assim, algumas consultas, né, conversas com diferentes professores que atuam na escola, né, e muitas das vezes eles trazem, né, se escuta as mesmas opiniões sobre qual que é o objetivo da atividade experimental, né. Então, não estou dizendo que elas estão erradas, só estou dizendo que elas acontecem. Então, por exemplo, eles comentam que essa atividade, o objetivo dessa atividade experimental é para que a gente possa comprovar um determinado conceito, lei e teoria. Eu mesma cheguei a trabalhar dessa forma. Outras visões, né, outras opiniões destacam que seria para ensinar aquele método, né, o método da ciência, o método científico para o aluno. Outras opiniões também destacam que o objetivo seria facilitar a compreensão de determinados conceitos. E o outro objetivo também seria o de ensinar determinados procedimentos. Quando a gente fala de comprovar um conceito, uma lei ou uma teoria, ou ainda de ensinar o método da ciência, por vezes eles são visões um pouco simplistas da potencialidade que o uso de uma atividade experimental teria no processo de ensino-aprendizagem do aluno, tá? E aí, para isso, a gente vai trazer uma discussão para vocês, que é um exemplo que está na nossa aula, né? De como é que a gente poderia ter uma atividade experimental que teria esse caráter diferente, né? Vamos assim chamar, né? Então, vejam só, isso aí está lá na nossa sala, na nossa disciplina, no material da nossa disciplina, e a proposta dessa atividade, né, o relato, né, é de que a intenção dela é para determinar a temperatura de função de um sólido puro, né? Então, aí eu tenho vários conceitos químicos que estão ali envolvidos, né, os conceitos científicos. Então, vamos ler aqui um pouco, e aí a gente vai conversando sobre esse diálogo, né, sobre esse cenário aqui que a gente está trazendo de exemplo. E aí a professora começa
a aula dizendo: bom dia, hoje nós vamos realizar uma atividade experimental, preciso que vocês prestem bastante atenção, então ela está chamando a atenção deles na minha explicação, para que não haja nenhum problema. E aí já vem aquela do que a gente está falando, eles ficam mais motivados, né? Oba, certo, professor, então o que que é para fazer? Então é algo que é diferente do que eles estão acostumados a fazer no dia a dia. Ela disse: bom, vocês estão vendo essa aparelhagem que eu trouxe, né? Então aí ela mostra a aparelhagem que está na mesa dela, né? E essa aparelhagem, ela contém um becker, ela contém um termômetro, ela contém um tubo de ensaio, tem uma base, né, que é uma base, né, de aquecimento, né, com uma placa e uma lamparina. Então ela chama a atenção dessa aparelhagem que ela vai utilizar. E aí também destaca, vocês receberam a apostila que explica tudo direitinho, ou seja, tem um roteiro orientador, né, com as informações sobre a aparelhagem e sobre como montar a aparelhagem, né? E aí ela diz assim, mas mesmo assim eu vou explicar de novo. Aí os alunos chamam a atenção, ah, legal, nós vamos trabalhar com fogo, né? Então vamos aproveitar e tocar fogo na escola. E aí, veja, a partir da fala do aluno, né, de que nós vamos trabalhar com fogo, então, né, isso já traz um outro tema que ela pode discutir. Aí ela disse, então, já que vocês querem brincar com fogo, então vamos aqui que eu vou, né, vou pegar você, que foi o que estimulou todo mundo, né, a essa atividade, você vai ser meu ajudante, né, para poder estar mais perto de mim, né, não só para acompanhar, mas também para estimulá-lo no processo das atividades que vão ser realizadas ali, né? E aí ela continua, dizendo, na prática de hoje, vocês irão determinar o ponto de solidificação de uma substância sólida. Para isso, usaremos uma lamparina, um becker, um tripé, uma tela de amianto, que na verdade não é amianto, mas é uma tela de gesso, né, que ela constitui, mas o nome utilizado acabou ficando esse, um termômetro, um tubo de ensaio e uma substância sólida pura. A aparelhagem ficará montada igual ao que eu tenho aqui na minha bancada. Vocês irão trabalhar com fogo. Isso significa que tem que tomar uma série de cuidados de segurança, né? Então aí ela aproveita isso daí para poder dar as regras de segurança, né? Essas normas que vão ter que ter durante o manuseio, né? E que cuidados são esses, né? Vocês não podem soprar a lamparina. Vocês irão tampar retirando um dos reagentes na combustão. E que reagente é esse? Veja, só pelo simples fato de que o aluno tinha despertado a questão de utilizar o fogo, e ela vai trabalhar, então ela aproveita esse momento para discutir uma reação de combustão, né? Então ela vai trabalhar uma reação química, já que ela está com estudantes que estão na primeira série do ensino médio, né? Então, reações, o que eu tenho de reagente e produto, né, durante uma reação de combustão é algo que eles já deveriam ter visto desde o nono ano. E aí ela pergunta, né, que reagente é esse? Aproveitando aquele momento que os alunos estão interessados com atividade experimental, em executar aquela atividade experimental e sendo motivados pelo aluno que questionou se podia tocar fogo na escola. E aí um aluno responde, é o fogo? E aí ela deixa as discussões irem ocorrendo, né? O aluno 2 diz assim, não seria oxigênio? Aí ela disse, isso. Sem essa substância, nós não vamos ter reação de combustão. Então, ela parte de um questionamento, ela usa determinadas perguntas para estimular a compreensão daquele fenômeno a partir da proposta dos próprios alunos, né, do interesse dos próprios alunos. A gente vai ter uma aula sobre perguntas, né, perguntas problematizadoras e perguntas que podem nortear uma atividade na sala de aula. Eu acho que, se eu não me engano, acho que é a nossa aula 11, né? E aí, seguindo a atividade, né, aquela proposta... Hein?
Ops, desculpa aí. Não vejo um app para isso. Você terá que baixar um. Desculpa, Aliás, gente. Aqui o outro computador resolveu falar. Bom, e aí ela continua, né? Então a gente vai montar a aparelhagem, como a minha, depois vocês vão colocar a substância que está no frasco em cima da bancada de vocês, dentro do tubo de ensaio, e deixarão o tubo mergulhado no becker, que deverá conter 100 mililitros de água. Veja, ela está dando uma série de informações que são informações do ponto de vista técnico, né? De como é que vai ser aquele procedimento, como é que eles vão executar. Depois vocês vão colocar em banho-maria, como eu estou fazendo. E aí ela pergunta de novo: me digam, como é que vocês vão medir o volume da água? Porque eles vão ter que executar um determinado procedimento. E esse procedimento ele tem uma técnica específica, que é uma técnica do campo da química, né? E aí um dos alunos respondem, né? É no becker, né? Aí ela retruca, mas eu quero o volume exato, né? Porque eu não posso usar uma vidraria que não tem uma garantia 100% de que ela vai me fazer uma medição correta. Então, o Becker ele não faz uma medição correta, é uma medição aproximada. Então, não é uma vidraria adequada para fazer uma medição de volume correta, né? Então, veja que durante esse procedimento eu também tenho outras coisas ali envolvidas, né? Então, o aluno responde na proveta. E aí ela continua, né? A substância vai começar a derreter, né? Ela está chamando atenção para cada aspecto de que eles vão observar para essa execução. Quando ela estiver totalmente no estado líquido, vocês vão apagar o fogo. Lembrem-se dos cuidados de segurança de que falei, né? Nada de soprar. A partir daí, vocês começam a medir a temperatura a cada 30 segundos e marcam na tabela da temperatura versus tempo. Vejam, aqui ela está, além de informar o procedimento, ela tem um conceito químico ali presente, daquele fenômeno que eles estão observando, e os dados, como é que eles vão coletar aqueles dados de temperatura versus tempo, e vão registrar esses dados observados em uma tabela. E a partir dessa tabela, então vão preencher uma tabela, e a partir dos dados dessa tabela, eles vão construir um gráfico. Vejam quantos procedimentos os alunos vão ter que fazer, né? E aí, na próxima aula, vocês vão trazer esse gráfico para a gente poder discutir. E aí, um dos alunos pergunta: por que esse termômetro ele é comprido dessa forma, né? E aí, de novo, uma indagação, um questionamento, uma dúvida que o aluno traz na sala de aula, que a professora pode aproveitar para trabalhar outros conceitos importantes, né? Então, ela vai tentar explicar. Uma ferramenta, né, um instrumento próprio de se usar num laboratório. Vamos ver a diferença entre eles. E aí ela traz um termômetro, né, lembra, né, para os alunos, dos termômetros que são utilizados, né, alguns, né, hoje a gente tem aqueles que são digitais, né, mas o termômetro que se usa, né, que a gente às vezes usa em casa, a gente precisa balançar, né, para que aquele líquido possa descer. Né? E por que a gente não usa esse laboratório, esse termômetro no laboratório? Né? A diferença que tem é no bulbo. Então, ela vai desenhar no quadro, né, como é que é o bulbo daquele termômetro, em que que é a ponta que fica dentro do líquido. Então, entre ele tem uma extrusão para poder segurar o líquido. Então, quando ele expande, ele chega a uma determinada temperatura, né, e aí ele segura, né, para que que possa dar tempo de fazer a leitura. Então, esse é o termômetro clínico que a gente acaba utilizando, né? E no caso do termômetro de laboratório, não, ele é aberto, né? Porque a gente precisa, ele entra em equilíbrio com o meio onde ele está presente. Então, assim, ela já está um pouco preparando a discussão de quando ela for trabalhar com a parte de termoquímica, né? Então, ela usa aquela situação para isso, né? Para explicar a diferença que tem dos dois, né?
E aí ela vai tentando, pedindo que os alunos observem o termômetro, então eles vão manusear o termômetro, né, vendo que ele é com o bulbo, né, reto, né, e aí ela vai passando, né, nesse caso aqui do jeito que a gente está olhando, ela está organizando os alunos em grupo, né, então ela tem na bancada dela ou na mesa dela a, o equipamento montado, né, a aparelhagem montada, mas cada aluno na sua, né, o seu grupo vai montar a sua aparelhagem, né? Então a gente já observa que isso daí é um trabalho em grupo, né? Mas seguido de um roteiro, né? Então tem um roteiro orientador, né? Está escrito, mas ao mesmo tempo ela está explicando e é para cada etapa os alunos vão questionando e ela vai aproveitando para introduzir outros temas. E aí, se a gente para ver quais seriam os objetivos dessa professora, né, depois de relatar esse episódio aqui, né? E aí a gente traz uma discussão de alguns autores que tentam classificar a tipologia de conteúdos, né, em conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Não quer dizer que esses conteúdos sejam separados, eles ocorrem ao mesmo, né, às vezes ao mesmo tempo, né, você não consegue dizer, não, agora o aluno está aprendendo um conteúdo conceitual, agora é um conteúdo procedimental, não, as coisas estão bastante imbricadas, né. A ideia de ter essa divisão é para que o professor ele consiga perceber, né, observar que no seu planejamento ele vai ter, ele acaba por trabalhar esses diferentes tipos de conteúdo, né? E às vezes determinadas atividades ou determinadas propostas de ensino, elas abordam muitas vezes os conteúdos que são só exclusivamente de conceitos, outras vezes que são exclusivamente de procedimentos e técnicas, e outras vezes que são exclusivamente, ou a grande maioria, de conteúdos conceituais. Então, o que seria, ou de conteúdos atitudinais, desculpa. Então, o que seriam os conteúdos conceituais, né? O conteúdo conceitual é todo e qualquer conhecimento teórico, né? Então, ele pode ser uma lei, né, uma teoria, né, que está ali presente, né, um conceito que eu quero abordar com o meu aluno, né. O conteúdo procedimental é tudo aquilo que o aluno vai executar para realizar aquela atividade experimental, por exemplo, né. E o conteúdo atitudinal é aquilo que está tudo relacionado com as atitudes, né, com os valores para com a ciência e que como que essa atitude ela está relacionado com a atividade que você está promovendo, né? Então, se a gente for olhar, né, volta para reinterpretar a atividade que a gente mostrou, né? Então, o conteúdo conceitual no objetivos da professora desse episódio seria ver lá, primeiro slide lá, né, que é compreender como ocorre essa mudança de estado físico de uma substância pura, quer dizer, essa mudança, quando a substância é pura, a mudança de estado físico, seja do líquido do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, essa mudança ela é constante. Então, eles vão observar isso, né, de diversas formas, especialmente na parte experimental, aonde eles vão medir a temperatura a cada 30 minutos, 30 segundos. E aí, pegando esses dados, colocando na tabela. E colocando esses dados na tabela, traçando um gráfico. Então, quando no gráfico ele mostrar que é uma reta, então, naquele momento, né, a temperatura versus tempo, então assim, durante a mudança de estado físico, a temperatura ela se manteve constante. Então, o conceito, né, o conteúdo conceitual que a professora quer trabalhar é esse, né? Esse é o conteúdo químico que ela quer trabalhar. Mas durante toda a atividade, para ela poder chegar nesse objetivo didático, né, outros objetivos também estavam presentes, que eram os conteúdos procedimentais, né? Os alunos tiveram que realizar, por exemplo, a medição da temperatura, né, durante a passagem, né, depois que o sólido derrete, ele volta a solidificar, então vai medindo a temperatura, né?
também está envolvido a montagem de um equipamento, né, com todos aqueles cuidados, né, os tipos de equipamentos, as seguranças, né. Eles tiveram que fazer um planejamento de como é que eles iriam medir essa temperatura e fazer o registro, né, traçar o gráfico, né, e ao mesmo tempo resolver um problema, né. Quer dizer, veja, eu poderia perguntar para eles, né, antes de realizar a atividade, como saber se essa substância que a gente trouxe para vocês na atividade experimental, né, para vocês executarem, se ela é pura ou não. Então, se eu tenho variação durante a mudança de estado físico, se ele continua variando, né, aumentando, 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 é porque essa substância não está pura. Porque o meu conceito, né, que é o conceito científico que eu quero abordar, é que durante a mudança de estado ela se mantém constante. Bom, além disso, todos esses exemplos que eu estou dando, que a gente está extraindo do ocorrido, né, desse relato que a gente trouxe, são procedimentos, são técnicas, né, que os alunos têm que realizar, né. E aí, que conteúdo atitudinal estaria presente nessa atividade que a professora está organizando, né, que a gente relatou, né, seria exatamente a atitude, né, de organização e a precisão do trabalho científico, quer dizer, para que eu possa executar todas essas atividades, eu tenho que ter determinados cuidados, né, eu tenho que ter uma determinada postura com relação ao trabalho científico, né, ao trabalho de precisão que eu vou ter que ter na hora de medir, na hora de marcar o tempo, na hora de observar com a lupa se ele está realmente derretendo ou solidificando, né, o cuidado, a curação com a montagem do equipamento, enfim, todos isso são posturas, né, que estão ali presentes dentro daquela atividade experimental, né. Então o que a gente queria mostrar aqui com esse exemplo é que numa atividade, né, você trabalha muito mais, né, do que apenas o conteúdo conceitual. E aí numa atividade experimental a gente tem muita ênfase nos conteúdos procedimentais, né. Eu acho que era um pouco isso, né, que a gente teria para falar hoje para vocês, né, e eu espero que a gente possa, se ver, nas próximas aulas. Um grande abraço a todos. Até.